Fala família, sejam todos bem-vindos ao canal Vitrine Política. Você já parou para pensar por que certas verdades nunca aparecem na TV? Porque alguns nomes são protegidos, enquanto outros são destruídos todos os dias. Aqui no Vitrine Política, a gente não finge neutralidade e não repete narrativa pronta. Aqui se analisa, se questiona e se fala o que muita gente prefere esconder. Se você está cansado da velha mídia, cansado de ver o povo pagando a conta enquanto o sistema se protege, então você chegou ao lugar certo. E este canal existe para expor os bastidores do poder, denunciar abusos, cobrar quem deveria servir ao povo e dar a voz a quem se recusa a ser manipulado. Já se inscreve agora, ativa o sino e compartilha, porque quanto mais gente acordada, mais difícil fica calar a verdade. Isso é Vitrine Política. E esta notícia vem diretamente dos Estados Unidos com o Paulo Figueiredo. O Banco Master fez este ministro do Lula virar milionário. Assistam esta matéria até o final para você entender tudo sobre o que está ocorrendo e vamos deixando os créditos na plataforma para o Paulo Figueiredo. E não se esqueça de deixar o seu comentário e de dizer de qual cidade você vê esta matéria, para que possamos saber até onde está chegando a nossa audiência. Sem mais enrolações, vamos à matéria. Enquanto o Lewandowski ganhava, tadinho, pobrinho, R$250 por mês, o Manteiga ganhava 1 milhão do Banco Master. Esse tem sido o tema recorrente aqui no Paulo Figueiredo Show, que quando a gente acha que o fundo do poço chegou, aparece mais alguém ligado ao Banco Master, o Daniel Vorcaro. E aí a gente vai descobrindo mais coisas e se divertindo um pouco com isso. Esse poder já se repetiu algumas vezes com várias figuras, como o Alexandre de Moraes, com um contrato de 129 milhões de reais de propina para a Viviane, com o Toffoli, no caso do resort. Mas não é só isso. Há também Ricardo Lewandowski. Se você não lembra do Ricardo Lewandowski, você não tem mais de 2 meses de idade, Ricardo Lewandowski é ex-ministro do Supremo Tribunal Federal, até, sei lá, uns 2 anos atrás, mas até, sei lá, o mês passado, era o ministro da Justiça do governo Lula. E, de novo, bom jornalismo, a Andresa Matais e o André Chalders reportaram ao Metrópolis que o Banco Master pagou 5 milhões de reais ao escritório de advocacia do Lewandowski, mesmo durante o seu período como ministro da Justiça. Não, reparem, dessa vez não foi o escritório da mulher do Lewandowski, foi ao escritório do Lewandowski. E essa contratação ela teria ocorrido a pedido do líder do governo no Senado, o senador Jacques Wagner, aquele do PT, o Partido dos Traficantes. E eu só posso imaginar o que faz o líder do governo pedir a contratação do ministro da Justiça do Lula por um banqueiro envolvido em fraudes bilionárias e pagamento de propina. E querem saber qual é o valor do contrato? 250 mil reais por mês. O contrato durou de 28 de agosto de 2023, alguns meses depois da saída do Lewandowski do Supremo Tribunal Federal, até setembro de 2025, quando o Lewandowski já era ministro da Justiça há quase 2 anos. Lembrem que na semana passada a gente, para conectar, eu não sei como é que fala, se esse termo é bolotário, é utilizado mesmo, mas se a gente for conectar os pontinhos, vou fazer aquele mapa que a polícia do FBI faz, os serial killers também fazem quando querem matar algum vídeo, conectem mais um pontinho. Jacques Wagner é aquele mesmo que eu disse no programa que tinha fama de ser sócio oculto do sócio do Vorcaro, que ganhou autorização para operar um banco, mesmo sob investigação do Galípolo. Só para a gente tornar esse assunto mais complicado. Mas, enfim, eu estava falando do contrato do Lewandowski, que durou de 28 de agosto de 2023 até setembro de 2025, ou seja, até agora há pouco, quando o Lewandowski já era ministro da Justiça por 2 anos. Então, nesse período, o contrato rendeu até mais do que a manchete da reportagem diz. A reportagem fala em 5 milhões. Só durante o tempo dele como ministro, o escritório de advocacia do Lewandowski recebeu 5,25 milhões de reais do Banco Master e com outros 1,25 milhão tendo sido pagos antes dele assumir o ministério. E os valores dessa parceria entre o Lewandowski e o Master são até muito inferiores aos valores pagos à nossa Neymar da advocacia brasileira, a Viviane Bastos de Moraes, mas o objeto, isso aqui é a parte mais divertida, o objeto é bem similar. Vejam, por exemplo, que o objeto do contrato era a prestação de serviços de consultoria jurídica institucional de caráter estratégico ao Banco Master. Uma das obrigações do Lewandowski era participar das reuniões de comitê estratégico do Banco Master, mas apesar de ele estar sendo muito bem pago para isso, lembrando, ele era ministro do governo Lula, participando do comitê estratégico de um banco, o ministro da Justiça. Mesmo ele sendo muito bem pago para isso, você não precisa se preocupar, porque durante todo o período do contrato, segundo apurou o Metrópolis, ele só participou de 2 reuniões. Daí, porque ele passou a ser ministro, ele parou e passou a ser representado, não há conflito de interesse nenhum,
por um parente. Quem é o parente? O Henrique de Abreu Lewandowski, filho do ministro Lewandowski, que também não entregou absolutamente nada, nenhum resultado significativo ao Banco Master que justificasse 250 fucking mil reais por mês. E aí eu faço a seguinte reflexão. Você que está me assistindo, você que está empregado, que ganha seu salário, que eu arrisco dizer, você pode dizer no chat se sim ou não, mas eu arrisco dizer que para boa parte da nossa audiência vocês ganhem menos de 250 mil reais por mês. Eu não tenho nem perto disso de receita de assinante. O que acontece se você, assim como Lewandowski, faltar a quase todas as reuniões do seu trabalho e só aparecer 2 vezes? O que acontece se você recebe mais de 100 milhões de reais ao longo do tempo e não entrega nenhum resultado para sua empresa? Bom, no mundo onde esse contrato não era para o pagamento de um agente de propina, para um pagamento de agente público, o Lewandowski teria sido demitido. Porém, como esse contrato, nós sabemos, não era destinado porra nenhuma à prestação de um serviço de verdade, o cara não trabalhou, não foi nas reuniões que ele tinha que ir, foi substituído pelo filho, que também não entregou nenhum resultado, e o dinheiro continuou caindo na conta. Porque esse é o arrego da polícia, é o arrego do traficante para a polícia. E não é só o ministro da Justiça do Lula que estava ligado ao Banco Master. Afinal, se descobriu agora que o próprio Lula recebeu o Daniel Vorcaro e o Galípolo no Palácio do Planalto no final de 2024, enquanto o escritório de advocacia do ministro da Justiça dele estava na folha de pagamento do banco. É muita putaria. Mas, como eu te falei, isso deveria estar naquele site que começa com X. E o melhor de tudo, a reunião era tão honesta e transparente que o Lula não registrou ela na sua agenda oficial. Daí você vai aprofundando e percebendo algumas coisas. Quem é que estava nessa reunião? Estava nessa reunião o ex-ministro da Fazenda, o Guido Mantega, ele tinha um apelido na planilha da Odebrecht que eu esqueci, o Augusto Lima, ex-sócio do Master, lembra o cara que eu estava falando agora há pouco? Lula e Daniel Vorcaro. Tá? O Guido Mantega foi o organizador da reunião, se vocês não lembram, além dele ter sido ministro da Fazenda do Lula e da Dilma, no auge dos escândalos de corrupção, por muita coincidência, também foi contratado. Eu não vou. Por quem foi contratado o Guido Mantega? Pelo Banco Master. A pedido de quem? Do Jacques Wagner. Para o Mantega, a mamata ainda foi maior do que para o Lewandowski. Enquanto o Lewandowski ganhava, tadinho, pobrinho, 250 mil reais por mês, o Mantega ganhava 1 milhão. E durante todo o período em que ele trabalhou, ele recebeu uma pequena quantia, milhões de reais. Claro, longe ainda da nossa Ronaldinha, da nossa Neymar Viviane, com os seus 129 milhões de reais, mas você consegue ver o esquema de maneira muito clara. O senador do PT, que é supostamente sócio do Vorcaro, indica a contratação do Guido Mantega para o Vorcaro, e uma vez contratado, o Mantega leva o Daniel Vorcaro para uma reunião com o presidente da República e o presidente do Banco Central, justamente as 2 pessoas que poderiam ajudar ele a destravar a venda do Banco Master do Vorcaro para o Banco de Brasília, ou dos ativos do Master que fosse para o Banco de Brasília, o BRB. E, obviamente, vocês devem imaginar que, como eu disse, o sistema é foda, parceiro, e ele não estava só com essas pessoas. Tinha mais gente disposta a destravar essa negociação, que a gente vai ver daqui a pouquinho. Mas vocês entendem como isso se conecta ontem, ao vídeo que eu passei ontem, sobre a delação premiada do Marcelo Odebrecht? O esquema é contratar por cifras milionárias, diz o Marcelo Odebrecht, as pessoas indicadas por membros do governo, porque aí essas pessoas vão te aproximar do presidente da República, dos ministros, do presidente do Banco Central, e aí os seus negócios vão começar a ser magicamente destravados. Vocês chamam isso de capitalismo, mas isso não tem absolutamente nada a ver com capitalismo. Isso não é competição, isso não é eficiência. O Daniel Vorcaro não era um puta banqueiro. Ele foi um banqueiro que entendeu que não existia capitalismo, existia pagamento de propina dentro do sistema. E se você pagasse propina, que ele disse que era prioridade ao pagamento da propina, por exemplo, o do escritório da Viviane, estão lá nos reportagem, se não me engano, da própria Malu Gaspar, dizendo que o pagamento da propina para a Viviane era prioritário. Se você, o Daniel Vorcaro percebeu isso melhor do que ninguém. Então, se você desse prioridade para o pagamento de propina, não está nem aí se o seu banco dá lucro, se não dá lucro, porque no final das contas ele ia acabar enchendo o rabo de dinheiro, como encheu o rabo de tanta gente de dinheiro. E vamos para mais notícias no site Poder 360. Empresa de Vorcaro fechou 303 milhões em contratos com o governo Lula. A fabricante de insulinas Bion, que tem o banqueiro do Master como principal acionista, afirmou ao menos 3 acordos com o Ministério da Saúde para fornecer o produto em 2025,
A Bion, a empresa que tem o banqueiro Daniel Vorcaro como principal acionista, fechou pelo menos 303 milhões em contratos com o governo do presidente Lula em 2025. O acordo se deu para fornecimento de insulina ao Ministério da Saúde. A empresa de biotecnologia emitiu o fato relevante de ao menos 2 contratos com parceria estimada de 10 anos. Em 30 de junho de 2025, 142 milhões Ministério da Saúde adquire insulina humana para fornecimento ao SUS. A compra programada para um ano, a Bion firmou parceria para desenvolvimento do produto com a Woke Hard e a Fundação Ezequiel Dias. Em 3 de novembro de 25, 131 milhões assinatura de contrato inicial de aproximadamente 131 milhões para a entrega de insulina Glargina ao Ministério da Saúde. É objeto de parceria para desenvolvimento produtivo da Bion com a Ganli e a Bill Marquinhos da Fiocruz. O Ministério da Saúde também publicou em termo de contrato com a empresa Bion para a compra de 2 milhões de doses de insulina Glargina no valor de 30 milhões, o prazo de vigência de 12 meses, contados a partir da assinatura do contrato, prorrogável por até 10 anos. A entrega está dividida em 4 lotes, com previsão do prazo máximo de envio das doses até 15 de abril de 26. Em 26 de 2024, o presidente Lula participou da inauguração da fábrica de insulina da empresa Bion, localizada em Nova Lima, na região metropolitana de Belo Horizonte, em Minas Gerais. O Poder 360 mostrou que o principal acionista da Bion é o Banco Master, fundado por Vorcaro por meio do Fundo Cartago, com 25% do controle. Mesmo sendo o principal acionista, Vorcaro não estava presente. Lula se encontrou na cerimônia com Valfrido de Moraes Guia, outro acionista com 5,53%, e com Lucas Calas da Cedro Participações, dono de 8% da Bion. Esse jornal digital também mostrou que o banqueiro fundador do Master esteve no Palácio do Planalto ao menos 4 vezes em 23 e 24, de acordo com o registro do GSI, e com informações vinculadas pela mídia. Em 18 de novembro, o Banco Central decretou a liquidação do banco. Em nota, a autoridade monetária afirmou que a decretação do regime especial da instituição foi motivada pela grave crise de liquidez do conglomerado Master, pelo comprometimento significativo da sua situação econômica financeira, bem como por graves violações às normas que regem a atividade das instituições integrantes do SFN. O Poder 360 entrou em contato nesta quarta-feira com a assessoria do Ministério da Saúde por e-mail para saber se há interesse em se manifestar sobre os contratos firmados. Não houve resposta até a publicação desta reportagem. O texto será atualizado caso a manifestação seja enviada a este jornal. Em notas de 17 e 13 desta quarta-feira, a Bion disse não ter acionista controlador e que sua administração não permite interferência direta por parte de acionistas individuais. Também afirmou que os contratos firmados por parcerias de desenvolvimento produto individuais também afirmou que os contratos firmados por parcerias de desenvolvimento produtivo seguiram rigorosamente os processos estipulados pelo Ministério da Saúde. A campanha de capital aberto e pulverizado não possui acionista controlador e sua governança não permite interferência direta por parte de acionistas individuais. A empresa fornece medicamentos tanto no sistema de saúde público como também ao mercado privado no Brasil. Todos os contratos de parcerias de desenvolvimento produtivo seguiram rigorosamente o processo estipulado pelo Ministério da Saúde, com o propósito de restabelecer a produção nacional de insulina e evitar crises maiores por falta desse medicamento essencial ao paciente diabético.
além da PDPS. Todos os contratos de fornecimento de medicamentos são realizados por meio de licitações com pregões eletrônicos registrados, competições direta e transparente entre os fabricantes e seleção daquele que oferece o menor preço ao sistema público de saúde. Então é isso, pessoal. Essas são as notícias que estão circulando nas mídias da internet. E não se esqueça de se inscrever, deixar o seu like e clicar no sino para mais informações sobre política. Agradeço a todos pela audiência.